Bom dia, bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Neogrid. Eu sou Augusto Vilela, Head de Relações com Investidores. Estão comigo hoje o Sr. Jean Klaumann, nosso CEO, e Auri Francisco, nosso CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos aos participantes que nossa apresentação está sendo gravada e possui tradução simultânea para o inglês, disponível através do botão Interpretation. For those participants who want to listen to this webcast in English, please note that the simultaneous translation is available through the interpretation button below. You can also mute the original Portuguese audio by clicking Mute Original Audio. Antes de começarmos, é importante destacar que as informações e declarações feitas nessa apresentação sobre perspectivas, projeções e metas da Neogrid refletem as crenças da administração com base nas informações disponíveis. Considerações futuras envolvem riscos e incertezas, pois dependem de eventos que podem ou não ocorrer. Condições econômicas e de mercado podem impactar o desempenho da Neogrid, resultando em possíveis diferenças em relação às projeções eventualmente mencionadas. Após a conclusão da apresentação dos destaques e resultados do trimestre, abriremos a sessão de perguntas e respostas, onde todos poderão participar. A gravação da teleconferência e os slides apresentados estarão disponíveis para todos no site de Relações com Investidores após o evento. Convido agora o Jean para iniciar nossa apresentação. Bom dia, Jean. Um bom dia a todos e obrigado por nos acompanharem em mais uma publicação dos nossos resultados trimestrais, hoje apresentando os resultados do primeiro trimestre de 2025. Como vocês puderam perceber no nosso release de resultados, tivemos um trimestre com a nossa receita estável. Quando a gente fala desse aspecto do nosso resultado, acho que aqui existem alguns elementos importantes. Primeiro, nós estamos tendo um ciclo de adoção dos produtos novos ou das alavancas de crescimento um pouco mais lento do que imaginávamos. Segundo, há sim um sentimento de uma perspectiva mais conservadora, principalmente na indústria de bens de consumo, com relação a todo o cenário macroeconômico e uma preocupação maior com a redução do consumo no Brasil e, consequentemente, um atraso na tomada de decisão. E, por fim, ao mesmo tempo em que seguimos trabalhando fortemente o amadurecimento dos novos produtos, existem ainda alguns pequenos impactos com produtos e segmentos despriorizados em nossa estratégia. A soma desses três elementos apresenta, então, a melhor explanação sobre como que a gente viu esse primeiro trimestre, sem diminuir a expectativa de um pipeline crescente e o amadurecimento das alavancas que continuamos trabalhando, e eu comento a seguir. Agora, quando falamos da estabilidade na receita nesse primeiro trimestre, isso não demonstra nosso entusiasmo com as novas avenidas de crescimento. Produtos que foram lançados no último semestre do ano passado, como Neo Retail, Neo Distribution, NIA, entre outros produtos, já têm hoje dezenas de clientes em uso ou em fase de implementação. E aqui, a primeira foto desses clientes que adotaram as novas soluções representam um matching com a nossa estratégia. Clientes que atuam no mercado de CPG no Brasil, com um faturamento bastante representativo, tendo a adoção tanto indústria, quanto distribuidores, quanto varejistas. Um ponto importante da nossa estratégia para o ano de 2025 também está em aumentar a satisfação dos nossos clientes e, consequentemente, reduzir o nosso churn e o nosso downsell. Nesse primeiro trimestre, nós lançamos uma nova versão do Neo Portal, uma solução que entrega mais autosserviço para o nosso cliente, reduzindo atrito e também aumentando a disponibilidade de funcionalidades enquanto reduzimos o custo de servir. A NIA, nossa inteligência artificial, não tem sido utilizada apenas em prol dos nossos clientes, mas também temos utilizado a NIA na melhoria dos nossos serviços, como, por exemplo, o tratamento da qualidade de dados, enquanto reduzimos o time dedicado a isso simultaneamente. O SLA de suporte também tem avançado todos os meses. E outro tema importante é a completude da nossa malha de varejistas. Foram quase 20 varejistas novos nos últimos 6 meses que se somaram ao ecossistema Neogrid, aumentando a completude e a relevância da nossa informação para a indústria. Por fim, celebramos o lançamento do painel de insights do ecossistema Neogrid como um serviço gratuito para clientes e prospects, entregando não só a visão de supply, mas também a visão do shopper e a de cesta de consumo, em uma parceria que tem a FGV e a Opinion Box como parceiros
e que também entrega insights através da NIA. E aqui fica o convite para que vocês conheçam esses serviços. Passo agora a palavra ao Auri, que vai falar um pouquinho mais sobre os resultados desse período. Obrigado, Jean. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco. Iniciando a minha parte da apresentação, destaco a evolução da nossa receita líquida, que totalizou 69,3 milhões no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 2% em relação ao primeiro trimestre de 2024. A receita recorrente, que é o principal componente da nossa base, cresceu 1,6% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com um destaque especial para os segmentos considerados core da operação. É uma sequência lenta, mas contínua de crescimento da receita recorrente. Já as receitas de serviço avançaram 24,8% em relação ao primeiro trimestre de 24, reforçando a atração de iniciativas mais recentes. A representatividade da receita recorrente permaneceu elevada, alcançando 97,8% no trimestre, com uma leve retração de 0,4 ponto percentual frente ao primeiro trimestre de 2024, reflexo do crescimento proporcionalmente maior das receitas de serviço. Seguindo para o próximo slide, observamos uma leve elevação na participação da receita oriunda do exterior. Esse movimento se deu tanto pelo crescimento em moeda original das operações internacionais, quanto pela variação cambial positiva do período. No gráfico à direita, apresentamos a composição da receita líquida por unidade de negócio. Destaco que a unidade de execução do varejo ampliou sua participação em 1,6 ponto percentual. A unidade de supply chain também se destacou, com acréscimo de 0,8 ponto percentual em sua representatividade. No slide seguinte, detalhamos a performance das unidades de negócio, com atenção especial às margens brutas, que refletem a maturidade e eficiência de cada operação. A margem bruta consolidada da Neogrid reduziu 2,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. Esse movimento foi influenciado por maiores custos com pessoal, decorrentes de ampliação dos times de suporte e tecnologia, e também pelos encargos trabalhistas relacionados à reoneração do INSS sobre a folha, iniciada agora em 2025. Outro fator relevante foi o aumento no repasse a terceiros, relacionado à decisão estratégica de buscar parceiros para produtos fora do foco prioritário do plano atual, especialmente nos produtos que não são o nosso core. As variações entre as margens das unidades refletem os diferentes perfis de clientes e estágios de maturidade dos negócios. No próximo slide, analisamos a evolução das despesas operacionais, que representaram 58,4% da receita líquida no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 3,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. Esse avanço está associado principalmente à menor capitalização de despesas com P&D no primeiro trimestre de 25. Ajustando esse efeito, o crescimento seria bem mais modesto, 0,4 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2024, e inclusive uma queda de 3,3 pontos percentuais frente ao quarto trimestre de 2024. Em P&D, além da capitalização, reduzimos despesas com consultorias externas. Já nas despesas gerais administrativas, houve queda de 1,4 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2024, impulsionada por menores gastos com licenciamento de software e despesas indiretas com o pessoal. Em relação ao quarto trimestre de 2024, a variação foi marginal, atribuída a provisões com remuneração variável. Já nas despesas com vendas, o primeiro trimestre de 2025 ficou estável em relação ao primeiro trimestre de 2024. Em relação ao quarto trimestre de 2024, houve um aumento de 2,8 pontos percentuais, decorrente principalmente de provisões para eventos de marketing. Como mencionamos em calls anteriores, seguimos em uma trajetória gradual de racionalização da estrutura de pessoal. Ainda assim, esse ganho em margem tem sido compensado pelos maiores encargos decorrentes da reoneração da folha de pagamentos a partir do ano de 2025, conforme mencionei também na parte dos custos. Nesse slide, apresentamos o EBITDA consolidado do primeiro trimestre de 2025, que ficou em 0,7 milhões negativos, uma margem negativa de 1%. Esse resultado reflete principalmente o ajuste relacionado à reavaliação de earnouts a pagar no valor de 3,5 milhões de reais, além dos efeitos sobre a margem bruta e as despesas operacionais já comentados no slide anterior. Também impactou o menor volume de capitalizações de despesa de desenvolvimento,
que, como veremos no slide seguinte, não afetou nossa geração de caixa. No fluxo de caixa, apesar de um trimestre desafiador, com crescimento moderado de receita e rentabilidade pressionada, conseguimos gerar caixa operacional. No primeiro trimestre de 2025, registramos uma geração de 2,8 milhões de reais em fluxo de caixa livre, impulsionada por melhorias no capital de giro, especialmente nos pagamentos a fornecedores e obrigações trabalhistas. Também contribuíram os menores desembolsos em ativos intangíveis, conforme mencionado anteriormente, refletindo a maior disciplina na alocação de capital. À direita do slide, apresentamos nossa posição de disponibilidades. São 137 milhões de reais ao final de março, uma leve redução de 3,9% frente ao quarto trimestre de 2024, referentes principalmente ao pagamento de earnouts no valor de 4,2 milhões de reais e as recompras de ações que efetuamos no primeiro trimestre no valor total de 1,4 milhões de reais. Excluindo as obrigações com empréstimos, financiamentos e os passivos vinculados às aquisições, o caixa líquido atingiu 111,9 milhões de reais, com crescimento de 1,8% sobre o trimestre anterior. Por fim, gostaria de atualizá-los que não realizamos recompras de ações desde o nosso último call de resultados. Enquanto realizávamos a investigação e aguardávamos a publicação do parecer dos auditores independentes, optamos de forma conservadora por não realizar operações no mercado. Com a conclusão do processo, estaremos aptos a retomar as recompras de ações, considerando que o programa está vigente até julho deste ano. Dessa forma, até o momento, foram recompradas 321.700 ações, com preço médio por ação de R$ 26,72, montante igual a 8,6 milhões de reais investidos no programa. Isso equivale a 79,2% do total aprovado no programa e representa 3,5% de participação acionária em posse da tesouraria. Com isso, concluímos a apresentação de hoje. Ficaremos à disposição para responder às suas perguntas na sessão de Q&A, que começará na sequência. Augusto, por gentileza, pode prosseguir e coletar as perguntas. Obrigado. Obrigado, Áureo. Obrigado, Jean, pelas apresentações. Agora iniciaremos nossa sessão de perguntas e respostas. E quem desejar fazer alguma pergunta por texto, é só enviar no botãozinho do chat que está aqui abaixo na tela. A gente já tem algumas perguntas, então eu vou começar aqui, Áureo, com você. Uma pergunta que a gente recebeu aqui na nossa caixa de um acionista pessoa física. Ele pediu mais detalhes sobre o motivo da redução do volume de recompras que você acabou de mencionar e o que esperar para os próximos meses agora. Joia, obrigado pela pergunta. Nós, desde o último call de resultados, no dia 31 de março, divulgamos um fato relevante sobre uma investigação em andamento para avaliar potencial risco relacionado às demonstrações financeiras e por má conduta do time de controladoria. Informo que essa investigação foi concluída e, na data de ontem, o Conselho autorizou a divulgação das demonstrações financeiras de 2024 com o parecer dos auditores independentes, né? A PwC emitiu o parecer sem ressalvas, sem qualquer comentário. Os números não mudaram em relação à divulgação do dia 31 de março, então a gente concluiu isso. Por conservadorismo, na posição de diretor de relação com investidores, visto que a gente tinha esse fato relevante em aberto, eu decidi não continuar com as recompras. E agora, a partir de hoje, com a divulgação de resultados, com tudo resolvido, e até com a convocação da AGO, que ocorrerá no próximo mês de junho, a gente deve voltar a realizar as recompras. Hoje a gente está com 79,2% do programa, então faltam 20% para completar até o mês de julho. Eu acredito que a gente vai conseguir realizar isso até a divulgação dos resultados do próximo trimestre. Era isso, Augusto. Acho que está super claro. Eu tinha até já comentado ali agora há pouco, né? Mas vale reforçar que agora a gente está em condições de retomar o programa. Excelente. A próxima pergunta é uma das que a gente recebeu aqui do Banco UBS, e eu vou direcionar aqui para o Jean. O Leonardo Olmos, o analista, perguntou quais são os impactos da remuneração da folha nas nossas despesas operacionais e se existe algum espaço para repassarmos isso para os clientes. Bom, obrigado a pergunta do time do BS. Bom dia a todos. Bom, a questão da remuneração,
de fato, imagina muito dura para o nosso segmento e para vários outros que receberam esse pênalti, né, enfim, desse incentivo tão importante para a gente durante os últimos anos. O aumento da nossa despesa mensal, ele roda ao redor de R$ 600 mil mês com essa remuneração esse ano. E o perfil do nosso cliente, quando a gente fala da concentração que a gente tem em grandes organizações, tem uma governança que torna esse repasse de forma automática muito duro, gera muito atrito. A gente está falando de empresas globais, com um regime orçamentário super rigoroso, que tem o conceito de purchase orders para aprovar qualquer tipo de despesa. Então, eu vejo com pouca confiança a oportunidade de trabalhar isso com os grandes clientes. A gente tem avaliado o que fazer com a cauda longa, eventualmente até uma combinação de novas ofertas, dado o portfólio que nós temos, para de alguma maneira tentar amortizar esse custo, mas obviamente isso tem uma participação menor na nossa receita. Perfeito. A próxima pergunta também do UBS, mas a gente também recebeu uma pergunta, acabou de receber uma pergunta do Edmundo aqui no chat, que é muito na mesma linha, então eu vou consolidá-las. É sobre a gente ter comentado no release sobre a tomada de decisão dos investimentos pelos nossos clientes estar mais lenta, devido ao contexto de negócios. E aí, aproveitando aqui uma terceira pergunta, que é comentar também sobre as ações que a gente está fazendo para acelerar a adoção dos novos produtos. Aqui vai para você, já. Ótimo ponto, sem dúvida nenhuma, é a principal pauta da nossa agenda interna nesses últimos meses. Nós encerramos o segundo semestre do ano passado com vários produtos novos, né? Lançamos 5 soluções novas, algumas novas versões dos mesmos produtos que temos, outras novas avenidas de crescimento, novos bolsos para a gente trabalhar o nosso crescimento, né? Algumas coisas têm caminhado bem. Um tema importante do negócio Neogrid, que até dá nome à nossa empresa, é o nosso ecossistema, a nossa grade, né? Nos últimos 6 meses, nós conseguimos mais de 20 novos varejos para compor o nosso ecossistema, que é uma agenda que a gente tinha estacionado nos últimos anos. Então, como trazer motivação estratégica para o compartilhamento de dados através de novas oportunidades de colaboração? Isso é um dos temas que a gente tem conseguido capturar e tracionar cada vez melhor. E, naturalmente, essa agenda vai gerar potencial receita, né, para nós. Quando a gente fala dos produtos que são uma nova versão de soluções anteriores que nós temos, como as nossas tecnologias para inteligência da venda direta e indireta, a gente tem agora nesse trimestre algumas dezenas de clientes migrando para soluções novas. Isso traz para nós uma expectativa de que a gente tenha um churn menor, né? E, naturalmente, com isso, crescimento de receita. Mas é um processo de convite para trazer isso como uma prioridade para o cliente. Nem sempre ele está disponível para migrar para uma nova versão no timing que nós queremos. E existem avenidas novas em que, de fato, a gente está falando de uma nova disciplina de valor. E aqui tem uma curva de aprendizado da Neogrid, de falar sobre uma outra disciplina que ela não tinha no seu DNA, como, por exemplo, a gestão de verbas, ou a gestão de promoções, ou a gestão de incentivos, né? E isso, às vezes, também representa uma nova proposta de cultura para quem compra. Eu nunca gostei de falar muito sobre humor macroeconômico, acho que isso sempre é um tema que traz também oportunidades e representa também oportunidades para nós, mas a gente está vindo de um ano que foi muito desafiador para grande parte da indústria CPG. Grandes clientes nossos, mesmo que cresceram share, perderam margem. Muitos deles fizeram exercício de layoff no final desse ano. Então, mesmo sendo uma oportunidade importante, a curva de maturação da decisão ela não é tão óbvia. E aí aqui a nossa reflexão também sobre como que a gente pode até mudar o modelo de negócio para facilitar a adoção no momento em que a gente tem uma indústria mais cética, com menos apetite a testar várias novas oportunidades. Alguns desses produtos, até para a gente construir awareness, para a gente mostrar o valor que ele tem, a gente tem testado o conceito de uma POC prévia, sem investimento, para materializar o tamanho do ganho que a gente tem na frente, né? E é óbvio, se a gente perceber esse cenário seguindo aquém do que nós gostaríamos, apesar do nosso pipeline vir crescendo, isso vai representar também a gente diminuir um pouco o nosso apetite para o investimento, para seguir nosso compromisso e responsabilidade com o nosso caixa, né? Então, nesse momento, tem um descolamento, e aqui expliquei alguns dos eventos, né? Mas espero que agora em Q2 a gente comece a celebrar mais cases dos produtos novos para endossar a importância dessa oportunidade para todo o nosso ecossistema. Então, acho que esse trimestre vai ser bem importante para a gente calibrar um pouco o apetite para o ano. Excelente, e eu acho que encaixa bem com... Você finalizou falando de caixa, né? E é justamente a próxima pergunta aqui que a gente recebeu do Marcos Ribeiro, que ele diz que é muito bom ver a geração de caixa operacional neste trimestre,
E ele pergunta sobre a recorrência desse patamar. E o que a gente pode antecipar para os próximos trimestres. Uhum. Bom, gente, no ano passado, nós fizemos um ano atípico para a história da Neogrid, né? Nós decidimos fazer um investimento orgânico importante, entendendo que os proceeds do próprio IPO eram mais válidos, aumentando a efetividade e a competitividade do nosso portfólio orgânico, do que nesse momento olhando para a M&A e, quem sabe, até aumentando a complexidade e a entropia da nossa estratégia, né? E fizemos isso de uma forma muito responsável. Está aqui o exemplo da gestão do caixa líquido da empresa desde então. E esse ano a gente tem um forte compromisso de break-even a operação e voltar a gerar caixa, né? Então, acho que o primeiro trimestre a gente teve o benefício de alguns eventos extraordinários, mas no final do ano passado a gente já tinha feito um ajuste importante de despesas da organização, sempre destacando oportunidades que a gente capturou com eficiência e com melhoria dos nossos processos internos. A adoção da NIA, da nossa agente de inteligência artificial, tem trazido grandes resultados para a gente melhorar a experiência do cliente com um trabalho menos manual e com mais tecnologia. E essa agenda continua válida, né? Então, esse trabalho diário em 2025 de procurar ganho de eficiência, aumentar a nossa capacidade de entregar mais valor com menor custo de servir, é um mantra importante de todo o management durante esses meses. E a gente espera que, ao longo dos próximos trimestres, a gente continue se tornando efetivo no crescimento da receita e na redução da despesa simultaneamente para a gente, em H2, encontrar esse ponto de equilíbrio novamente. Já é importante complementar, né, que como companhia a gente tem a política de não dar guidance, especialmente nessa questão do caixa, né. Então, o que a gente tem é uma gestão bastante austera que vem sendo executada nos últimos meses, que permitiu que esse trimestre a gente tivesse um ganho com capital de giro. Mas a gente não tem nenhum guidance até o final do ano. A gente vai, envidar nossos melhores esforços para continuar na mesma direção, mas isso não é um guidance, porque a gente ainda tem muitos meses pela frente, né. Excelente ponto. Olha, eu acho que é uma busca de toda organização, aumentar a sua geração de caixa, e quem olha o acompanhamento dos últimos trimestres e vê o resultado de Q3, Q4 e Q1, vê que claramente a gente está apontando para essa direção. Acreditamos muito que vamos continuar evoluindo nesse mesmo caminho. Perfeito. E com isso, concluímos nossas perguntas. Jean, se você quiser fazer alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Bom, gente, agradecer aqui a audiência. Estamos com mais de 50 pessoas conectadas, investidores que estão conosco há um longo tempo. Agradecer a todo o time Neogrid. Acho que a gente teve essa frustração no início do ano de, pela primeira vez em muitos anos, entregar um balanço que não tinha o parecer dos auditores independentes, e ontem a gente concluiu esse parecer, renovando a qualidade e a transparência do nosso trabalho, nenhuma alteração em relação ao que a gente já tinha publicado antecipadamente. Entramos o ano com a clareza de foco, com um portfólio renovado e com um time muito conectado com o compromisso de acelerar a adoção dessas tecnologias e trabalhar da maneira mais austera possível. Isso não muda em nada a nossa crença do que, como a gente vira o ano, né? Então, espero, nos próximos meses, voltar para cá comemorando melhores resultados e celebrando o lançamento dos novos produtos. Um ótimo resto de dia para todos e um bom final de semana.